Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, 25 de maio de 2023, trago a você um novo vídeo para a nossa playlist série Revelações. Aqui nós vamos ver uma das 10 maiores incríveis descobertas que até hoje os mais famosos cientistas, entre aspas, não conseguem explicar. E o porquê não conseguem explicar é muito simples, para não revelar a verdade até agora. Pois até pouco tempo atrás, muitas informações realmente eram muito difíceis de ser encontradas. Mas, para a nossa graça, as revelações já estão aí, já estão às portas. Então eu trouxe mais essa curiosidade a vocês, com muito amor e gratidão. Também solicito a você que preste atenção no recado a seguir. Só lembrando, a grande maioria dos nossos inscritos ainda não estão inscritos no canal. E provavelmente você é um deles. Aproveite e aperte o botão inscreva-se aí e venha fazer parte dessa grande família Ascensão de Gaia. Aproveite e aperte também o sininho aqui embaixo. Assim você vai ser notificado de todo o conteúdo que nós postamos aqui, quase que diariamente. Agora você faz parte da família Ascensão de Gaia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Então, com vocês, as 10 mais incríveis descobertas que os cientistas não explicam. Edifícios imponentes com origens misteriosas. Poucas pessoas estão familiarizadas com o Templo Kailasa, mas a estrutura de 18,5 metros de altura e 60 metros de largura no estado indiano de Maharashtra não é menos imponente do que as pirâmides de Gizé. Durante anos, os pesquisadores presumiram que levaria 18 anos para construir até que surgissem dúvidas. Estima-se que 400 toneladas de basalto duro tiveram que ser removidas para a construção. Com 12 horas de trabalho por dia, seriam incríveis 5 toneladas de remoção por hora usando apenas martelo e cinzel. O tempo de construção não foi a única questão não resolvida em torno do Templo de Kailasa. Apesar das intensas escavações, os cientistas não encontraram ferramentas perto do templo. Como os canais estreitos para o sistema de irrigação foram criados não está claro. Eles são muito estreitos para um ser humano, e os dispositivos mecânicos de perfuração não seriam inventados até séculos depois. Independentemente das muitas perguntas sem resposta, os historiadores concordam em uma coisa: o Templo Kailasa é uma obra-prima arquitetônica. As tábuas de argila de Glosel. Em 1924, um garoto de 17 anos encontra uma caverna contendo artefatos em Glosel, na França, e dá início a um dos mais controversos debates científicos do século XX. O arqueólogo amador Antonin Morletti escreveu um artigo junto com o descobridor Émile Fradin chamando o local de escavação mais antigo do mundo. Um amador e um garoto de fazenda, os antropólogos não se impressionaram. As investigações científicas iniciais discordaram sobre a idade dos artefatos. As opiniões também diferiram sobre a autenticidade. Escavações posteriores em 1983 e 1995 usaram novas tecnologias, mas ainda assim chegaram a conclusões diferentes. Um painel anual comemora o local da escavação. Os organizadores esperam que um dia possam esclarecer o assunto. Qualquer que seja a conclusão a que a ciência moderna chegue, uma pessoa não viverá para vê-la. Fradin, que começou tudo, morreu em 10 anos com a idade de 103. Cemitério das Pessoas Belas. Um pedaço de terra discreto. Em 1974, na ilha da Sardenha, um fazendeiro ara seu campo e se depara com uma descoberta que torna a ilha mediterrânea italiana o centro da arqueologia da noite para o dia. Pesquisadores descobriram esculturas de arenito que ficaram conhecidas como os gigantes do Monte Prama. A descoberta inovadora lançou uma nova luz sobre o status cultural da Sardenha na Idade do Bronze. Aparentemente, foi a cultura nurágica local e não a dos antigos gregos que primeiro criou esculturas independentes para homenagear os aristocratas falecidos.
Os cientistas desenterraram milhares de relíquias até que os fundos de pesquisa acabaram em 1979. 30 anos se passaram até que os arqueólogos retornaram ao local em 2014. O radar de penetração no solo revelou 8 hectares de terra que ainda não haviam sido investigados. Resta saber que segredos o cemitério revelará nos próximos anos. Sinais misteriosos de uma cultura antiga. Parece ser um dia normal para os trabalhadores da capital jordaniana, Amman, onde começam a construir uma rodovia para a cidade de Zarqa em 1974. Seu dia de trabalho chega a um fim abrupto depois que eles encontram um antigo local de escavação. Foi o início de investigações cujos resultados lançaram nova luz sobre a história da região. Os cientistas escavaram numerosas estátuas de diferentes formas. Os achados incluíam esculturas e bustos de corpo inteiro em tamanho real, alguns dos quais com 2 cabeças. As figuras de calcário e argila parecem ter sido enterradas ritualmente. Não ficou claro em quem eles foram modelados. O espanto se espalhou quando as estátuas foram datadas do 7º milênio AC. Isso tornou possível classificar com precisão o assentamento neolítico inicial na época correspondente. Além disso, as estátuas encontradas em Ain Ghazal marcam o início do artesanato artístico e escultórico na Mesopotâmia. Ferramenta com função obscura. O Museu Arqueológico de Heraklion, em Creta, conta com artefatos especiais entre suas exposições. São enormes machados que atingem vários metros de altura e se elevam muito acima de qualquer ser humano. O Devil Ash, o chamado Labris, desempenhou um papel importante na Idade do Bronze. No período de 3000 a 1450 AC, foi uma ferramenta para trabalhar os campos na cultura minoica, representada principalmente na ilha grega de Creta. Os cientistas ainda não conseguem explicar por que os eixos são superdimensionados. Eles não podiam ser usados como ferramentas, pelo menos não por uma pessoa de estatura normal. Os enormes machados dos minoicos são uma indicação de gigantes? Uma teoria interessante que é posta em dúvida pelos pesquisadores. Eles assumem que os machados duplos superdimensionados foram criados para a adoração de divindades minoicas. Os cientistas ainda não conseguiram encontrar evidências dessa função puramente simbólica dos machados gigantes. A prova da existência de gigantes Aodashi, uma espada de lâmina curva, remonta ao Japão do século XV. O comprimento típico de uma lâmina era de 1 metro. A descoberta do Norimitsu Odashi, cujo comprimento é de 3,77 metros, é ainda mais surpreendente. Com um peso orgulhoso de 14,5 quilos, não poderia ter sido empunhado por um humano. É outra indicação da existência de gigantes? Ao contrário dos machados gigantes dos minoicos, o propósito do Norimitsu Odashi não é claro. Por causa da lâmina longa e desajeitada, ela tinha que ser carregada nas costas. Sua popularidade diminuiu rapidamente e desapareceu das mãos das tropas. Uma função simbólica para homenagear heróis de guerra é improvável com o Odashi. Os estudiosos especularam que um ferreiro uma vez usou a enorme espada para demonstrar sua habilidade. Qual era o verdadeiro propósito do Norimitsu Odashi permanece um mistério. Um misterioso livro de linho. O Liberlin Tales é um velho livro de linho no qual uma múmia foi embrulhada. Nos países de língua alemã, também é chamado de Agramar Mumien Bindi. Agram é um nome obsoleto para a capital croata Zagreb, que está de posse da múmia. O especulador imobiliário, Michael von Barak, trouxe-o de uma viagem ao Egito em 1849. 18 anos depois, quando Barak morreu, seu irmão legou a múmia ao Museu Agramar. Os pesquisadores examinaram a bandagem da múmia e reconheceram os escritos etruscos. 12 colunas se estendem por um pano de linho de 3 pontas e 4 metros de comprimento e compõem um calendário ritual. O livro fora datado de 250 e -100 AC e enrolado na esposa de um alfaiate egípcio.
Ela estava envolvida nos escritos por um motivo específico? O livro de linho tinha um significado específico? Ou os agentes funerários acabaram com as bandagens normais de múmia? Os pesquisadores ainda estão trabalhando para responder a essas perguntas hoje. Alta arte ou imitação inteligente. A Senhora de Elk é um busto encontrado em 1897 na cidade de mesmo nome na Espanha. Reside no Museu Nacional de Arqueologia de Madrid. O que há de especial em Lady of Elk é a influência multicultural que ela exibe. A forma de seu rosto segue a estética grega, enquanto suas roupas são claramente de origem ibérica. As joias apontam para uma direção completamente diferente e remetem à cidade norte-africana de Cartago. Desde sua descoberta, estudiosos têm discutido sobre sua autenticidade. Os que duvidam citam a datação do século V ou IV AC como evidência de uma réplica. Como pode um busto feito de simples calcário, desprotegido e exposto às intempéries, permanecer imaculadamente preservado por várias décadas? Uma questão que não interessa ao povo de Elk. Eles lutam há anos pelo retorno da Senhora de Elk à sua cidade natal. A ira de uma divindade. Em meados do século XIX, trabalhadores encontraram uma imponente estátua de pedra perto da cidade mexicana de Cordinchán. Foi dedicado a Tlaloc, um dos deuses mais importantes da cultura asteca. O monólito, de 7 metros de altura e pesando 152 toneladas, ficou exposto às intempéries sem proteção. Quando os pesquisadores o prepararam para o transporte para o Museu Nacional de Antropologia na Cidade do México em 1964, eles o encontraram em perfeitas condições. Os conhecedores da cultura asteca não ficaram surpresos. Afinal, Tlaloc era o deus das marés e governante da chuva e do vento. Eles ficaram ainda mais preocupados quando viram a rapidez com que a estátua de pedra estava se decompondo em seu novo lugar. Como esses poucos anos podem afetar tanto um monólito que sobreviveu várias décadas sem danos? A resposta parece óbvia. Ao removê-lo de seu local original de homenagem, o povo incorreu na ira de Tlaloc. O que quer que esteja por trás da rápida decadência da estátua, em 14 anos, os antropólogos começaram a restaurar a imponente estátua. Artefato maia ou engano inteligente. Em 2011, um murmúrio percorreu o mundo quando foi anunciada a descoberta de numerosas tabuletas de pedra no México. Os artefatos foram atribuídos aos maias. Esta antiga civilização avançada era o assunto da cidade na época. O calendário maia profetizava o fim do mundo em 22 de dezembro. Por meio das tábuas de argila, pesquisadores e leigos esperavam ter uma visão mais profunda dos acontecimentos que nos aguardavam no final de 2012. Entre as tábuas de pedra havia uma que parecia representar o ser cósmico Cthulhu. Tornou-se famoso através do escritor americano H.P. Lovecraft e foi considerada uma criação ficcional do escritor. As tábuas de pedra encontradas provam que Cthulhu é mais do que a invenção de um autor. Se não, por quem e com que propósito as tábuas de pedra foram forjadas? Essas questões ainda são objeto de discussões acaloradas entre cientistas e teóricos da conspiração. É surpreendente quanto as ciências finas ainda não conseguem explicar hoje. Existe um artefato que perdemos em nosso vídeo? Conte-nos em um comentário como você gostou do nosso vídeo e qual é a sua teoria sobre as muitas questões em aberto.